nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãs, muito boa noite a todos. Mais uma vez na alegria de podermos estar juntos, reunidos, para celebrar a nossa fé nesta nossa caminhada de Advento, preparando-nos de uma forma mais especial para celebrar a Páscoa da Ressurreição, a grande festa da vida. Vamos abrir o nosso coração para acolher o Senhor, que nos convida verdadeiramente a uma conversão, uma transformação interior, para podermos viver de uma forma mais santa, mais ao jeito do Senhor Jesus. Por isso, no início desta Eucaristia, colocando a nossa vida no altar, vamos preparar-nos pedindo perdão dos nossos pecados para acolhermos o Senhor com um coração mais santo e mais puro. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor: maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais auspicioso
e incorrigível. Quem o pode entender? Posso eu, que sou o Senhor. Penetro nos corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como a árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como a palha que o vento leva. O Senhor vela pelos caminhos dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus com um coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejável saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço ao Pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhes: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, muito menos se hão de arrepender se alguém ressuscitar dos mortos.
Palavra da salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo passa depressa. Parece que foi ontem que estive aqui convosco e já passou um ano e já estamos aqui nesta comunidade da Serreta, mais uma vez, portanto, a preparar a celebração do mistério pascal, da paixão redentora, da morte e da ressurreição do Senhor. E aqui nesta comunidade, com este sinal, com esta devoção, um sinal para nos tocar dentro, fazermos ver com os nossos olhos e contemplar com o nosso espírito o mistério da dor, digamos, que Deus teve que sofrer para nos redimir, a manifestação plena daquilo que é verdadeiramente o amor de Deus, daquilo que é a identidade do nosso Deus. A palavra que a Igreja nos propõe hoje, neste dia, é muito bonita, mas muito forte, muito inquietante. Jeremias dá este grito: maldito o homem que confia no outro homem, que confia na força e no poder do homem. É claro que se isso for visto assim, podemos dizer, então nós não podemos confiar uns nos outros. Não é isso que Jeremias diz, não é esta a força da palavra de Deus. Esta palavra dita num contexto muito concreto. Jeremias é chamado o profeta da desgraça. Se calhar tem a missão profética de todos os profetas de Israel, a mais difícil de todas. Porque ele é enviado por Deus a anunciar a Israel que o país vai ser invadido, que aquele povo vai ser derrotado e que vão ser deportados como escravos para a Babilónia por causa do pecado. E é um apelo que a voz do profeta faz em nome de Deus para que aquele povo se converta verdadeiramente para afastar o castigo de Deus. Mas este povo fechou o coração. E se calhar muitos de nós também o temos fechado. O coração do povo de Deus tornou-se um coração empedernido, particularmente dos seus responsáveis religiosos, dos seus responsáveis políticos, os seus governantes, o seu rei. E em vez de se voltarem para Deus, voltaram-se para aquele que tinha sido sempre o inimigo do povo de Deus, o Egito, a terra da escravidão. E o rei de Israel vai fazer uma aliança com o rei do Egito para que ele o protegesse das tropas da Babilónia, portanto, as tropas de Nabucodonosor, que vinham contra Israel. E o grito do profeta é precisamente este: serão derrotados porque, em vez de confiarem em Deus, foram confiar nos homens. Aquele que confia em Deus dá fruto. E Deus, ao longo da história, nunca tinha abandonado o povo de Israel. E eles só sofrem essa derrota porque se afastaram de Deus. E isto é uma questão para nós fundamental. Aqui no fim deste pequenino texto que nós escutamos, diz-nos o profeta: o coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. É uma imagem, porque não é o coração, digamos, o órgão que bombeia o nosso sangue. Portanto, esta é a imagem do centro
do nosso pensamento, da nossa inteligência, da nossa afetividade, de tudo o que é o nosso ser. Mas o Senhor conhece. Sou eu que conheço isto, porque penetro os corações. E por isso, o que o Senhor nos pede, a cada um de nós, é repique o caminho, ou seja, avalie a sua vida, o seu caminho, para poder verdadeiramente seguir o caminho de Deus, para podermos receber a retribuição de Deus, porque a retribuição de Deus depende das nossas obras. Portanto, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Dá que pensar, dá que refletir. E por isso, esta parábola que o Senhor conta aos fariseus, tem que se lhe diga também, vai na mesma linha, sempre na mesma linha. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes são os responsáveis, completamente fechados. Nesta semana, a palavra nas Eucaristias vai-nos apontando como anúncio para a paixão de Cristo. O próprio Senhor vai anunciar a sua morte. Este texto vem precisamente neste anúncio da ressurreição. E confrontemos, olhemos para a nossa vida. Porque às vezes a riqueza não são bens materiais. Há muita gente muito rica e que tem pouco materialmente, mas está tão agarrado ao pouco que tem, que o pouco que tem torna-se, digamos, o centro da sua vida, ou seja, ocupa o lugar de Deus. E de facto, este é o maior pecado, o maior mal do nosso mundo e particularmente no nosso tempo. É que vivemos todos, a começar por mim, demasiado presos aos bens materiais. Parece que se não nos agarrarmos a coisas e mais coisas, não somos felizes. E quando olhamos para o outro que tem, também nós queremos ter. A riqueza não é a quantidade de bens. A riqueza é a forma como estamos presos, prisioneiros, escravos dos bens terrenos. E esta parábola fala-nos neste mistério. Um homem rico que se banqueteava, um pobre ao seu lado, e ele nunca olhou para o pobre. Nunca se preocupou com o pobre. Quando morrem os dois, um é colocado, aqui diz, na eternidade junto de Deus, junto de Abraão, portanto, o pai da fé, e o rico na mansão dos mortos. E o diálogo é muito interessante. Quando o rico olha e vê Lázaro ao lado de Abraão, dá o grito: Pai Abraão, envia Lázaro. Basta que ele molhe a ponta do dedo. Ele não pede um copo d'água. Ele está tão desesperado que lhe bastava uma gota d'água na ponta de um dedo, para percebermos o sofrimento em que aquele homem está. E a resposta de Abraão tem que se lhe diga: lembra-te de uma coisa, tu recebeste os teus bens em vida e por isso agora estás a pagar. Lázaro apenas sofreu males e agora está a gozar, digamos, a ser consolado por Deus. Porque isto, de facto, faz-me lembrar aquela palavra de Jesus, quando Jesus diz, e que é, digamos, um dos textos principais para orientar o nosso caminho de Quaresma, o nosso caminho de conversão, o nosso caminho de vida. Quando deres esmola, não faças muito alarido. Não saiba à tua direita o que é que faz à esquerda. Porque se andares a apregoar a tua esmola,
já recebeste a tua recompensa. Quando jejuares, quando rezares, etc. Porque há muita gente que gosta de apregoar. Eu, por exemplo, uma coisa que a mim sempre me inquietou toda a vida. Vamos à igreja, mandamos dizer uma missa por alma dos nossos, do meu pai, da minha mãe, mas muita gente, mas mesmo muita gente, gosta que se apregou. Aí é pedido de fulano de tal. A gente vai rezar a pelo defunto. Não é para estar a proclamar aos outros, a anunciar. Para quê? Para os outros dizerem, olha, ele preocupa-se com os seus, reza pelos seus. Já recebeu a sua recompensa. Quando rezares, reza no silêncio, no encontro com o teu Deus, na intimidade, na comunhão profunda. Porque quem precisa de saber que tu rezas é o Pai que está no céu. Porque Ele é que nos vai dar a recompensa, não são os homens. E depois, este mistério da ressurreição. Aqui está a questão fundamental da fé. Então diz o rico, manda Lázaro à minha casa paterna, porque tem mais 5 irmãos, que é para ver se eles mudam de vida, se convertem, para não virem aqui para este lugar de tormento. Resposta de Abraão, eles têm a lei e os profetas, ou seja, têm a palavra de Deus para os guiar. E é isto que nós temos, mas não queremos saber. Todos, possivelmente os que estamos aqui, temos uma Bíblia em casa, mas possivelmente muito poucos lhe tocam. Até se calhar temos daquelas Bíblias muito bonitas apenas para enfeitar, como se fosse uma jarra ou um bibelô qualquer. Tem a palavra que nos guia, a palavra o caminho, a palavra o próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada na história. Diz o rico, mas ó Senhor, se alguém ressuscitar dos mortos, alguém que morreu aparecer, eles vão acreditar. Se não acreditam na palavra, é a resposta de Abraão. Se não acreditam no que está escrito, revelado por Deus, muito menos se alguém ressuscitar dos mortos. Ou seja, o Senhor Jesus está, portanto, a dizer a estes homens, aos seus ouvintes, que vai morrer, que vai ressuscitar dos mortos e que eles não vão acreditar. E o mundo, ao longo destes 2000 e tal anos, depois deste mistério do Senhor Jesus, ter encarnado na história este acontecimento pascal que aconteceu em Jerusalém, que é o mistério que nos salva, continua tão longe de Deus. Os homens continuam tão afastados de Deus, fechados, empedernidos, apenas agarrados a este mundo. Por isso, irmãos e irmãs, neste dia, nesta minha partilha convosco, gostaria de vos fazer este apelo. Abri o vosso coração. Se for preciso, põe-se de molho, como a gente faz ao feijão e a outras coisas para cozer mais depressa. Transformemos o nosso coração de pedra num coração de carne. Um coração sensível. Um coração que saiba acolher. Um coração aberto, trespassado como o de Jesus, pelos sofrimentos deste mundo, pelo grito das injustiças, das guerras, das violências, pelo grito dos pobres, pelos gritos das famílias, digamos, desavindas, destruídas, o grito das crianças, digamos, também, que hoje, por vezes, são apenas joguetes entre pais irresponsáveis que os usam, que separaram e os usam como arma de arremesso uns contra os outros. Portanto, abramos o nosso coração para podermos ser um sinal diferente,
um sinal desta presença de Jesus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor da vida. Sejamos profetas da vida, porque é para isso que estamos aqui. Estamos aqui e eu acredito piamente que cada um de vós está aqui com o desejo de fazer este caminho para atingir a vida. E a vida é esta promessa de ressurreição. Portanto, o Senhor Jesus que morreu e que ressuscitou, e com Ele também nos ressuscitará. Que o Senhor, então, nos converta, nos ajude e que neste tempo, digamos, esta semana que celebrais aqui mais intensamente, mas todo este tempo até à Páscoa e durante toda a vida, procurai fazer este caminho. E o caminho é sempre um caminho de conversão permanente. Não é só agora, é todos os dias, todas as horas, todos os instantes, de viver nesta atitude, de avaliar as minhas ações, as minhas opções, para poder viver, caminhar ao jeito do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que escutamos conduz à sabedoria do coração. Passámo-la a Jesus dizendo: Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que se ensinem que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo em que puserem a confiança. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos índios que sofreram injustiças e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Pelos membros desta comunidade paroquial, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora. Oremos. Jesus, Filho de Deus, dai-nos um coração sábio. Fazei, Senhor, que o vosso povo se converta a vós de todo o coração, para que obtenha da vossa misericórdia o que vos pede nas suas humildes súplicas, por Cristo nosso Senhor. Amém. E orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sempre, Senhor, do nosso sacrifício, agora de seu nome para nós.
Santificai, Senhor, por este sacrifício a nossa observância quaresmal, de modo que a prática exterior da penitência nos leva à conversão interior do Espírito, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que nasceram e viveram nesta comunidade, por todos os irmãos da Ordem Franciscana Secular,
da Serreta, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na alegria de sermos verdadeiramente filhos amados do Pai, rezemos-lhe com toda a confiança a oração da fraternidade universal que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudando-os pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com um abraço fraterno para cada um de vós, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
este santo sacrifício, Senhor, permaneça em todas as nossas ações e se confirme no fruto das boas obras por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Sede propício, Senhor, aos vossos servos que imploram o auxílio da graça celeste, para que sejam sempre guiados e defendidos pela vossa benigna proteção por Cristo nosso Senhor. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma santa noite para todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.